chamar a turma mais uma vez aqui para uma aula virtual de Química, né? Agora de revisão para Global, então é uma aula bem breve, porque a gente, né, teve aí as aulas do Meet, as duas últimas videoaulas, né, frisando já o que a gente vai cobrar na Global. Mas antes da gente ir para a aula, né, vamos lembrar de ir no canal da escola, se inscrever se ainda não se inscreveu, curtir os vídeos para prestigiar o trabalho dos professores, tá ok? Basicamente, o que a gente vai revisar em relação ao assunto da tabela periódica, no caso, a classificação dos elementos químicos, que são representações de cada átomo que o homem foi descobrindo, né, ao longo da história da ciência, da ciência recente, no caso mais específico da química, e as propriedades desses elementos. Está no capítulo 6 do livro de vocês de Química. Basicamente, para a Global, a gente vai lembrar que a organização da tabela periódica ela é feita em linhas verticais, né, chamadas de colunas, grupos ou famílias. Então, nós temos na tabela periódica, eu falei para vocês, né, que a gente não tem que decorar, a gente tem que aprender a usar. Então, a gente tem quantas colunas, grupos ou famílias? Né? Nós temos 18, né? São as linhas, ó, que ficam em pé, né? Então, até na atividade AP2, a gente já exercitou isso, né? Localize os elementos da família 18. Você vai lá e coloca os símbolos e os nomes. Lembrando que os símbolos são as iniciais do nome em latim. E os períodos, nós temos 7, porque são as linhas horizontais, né? Ó, da esquerda para a direita. Os períodos. O próprio nome da tabela periódica vem dos períodos, que são as linhas horizontais. Períodos porque as características dos elementos vão mudando periodicamente, no caso, em função dos seus números atômicos, que é esse númerozinho menor aqui, ó, que é referente ao número de prótons. Então, vamos relembrar o que tem em cada quadradinho desse. Tem um símbolo, que são as iniciais do nome do elemento químico, né? Tem o número atômico, nessa aqui não tem, mas geralmente vai ter também a massa atômica, que é o número maior. O número atômico é o número de prótons. Então, uma forma de perguntar isso aqui numa prova, né? Diga qual o número de átomos, de prótons, né? Ou seja, o número atômico, do terceiro elemento da coluna 17, do terceiro elemento de cima para baixo. A gente iria para onde? Para o boro, família 17, coluna 17. Aí eu tenho que saber, teve até alguns alunos que foram no privado, né? Eu vi que estavam estudando, que estavam fazendo mesmo com afinco. Então, assim, vai lá na coluna 17, de cima para baixo, o terceiro é o bromo. Então, seria 35 prótons, que é o número atômico. Então, é uma forma de explorar isso aqui. Basicamente, a Global vai ser isso aqui, tá certo? A gente vai, então, explorar esses conceitos de coluna, família ou grupo, que são as linhas verticais, e de períodos, que são as linhas horizontais. Dessa maneira, criando perguntas aí, que a gente já exercitou na P2, que você identifique elementos que estão na coluna tal, no período tal, e algumas coisas que estão aqui dentro de cada quadradinho, tá certo? Qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês podem tirar no privado, que eu acho importante vocês fazerem isso, para que a gente possa também exercitar. Lembrando que eu também posso aqui explorar, né, que algumas famílias têm nomes especiais, né, como os metais alcalinos terrosos, os gases nobres, né, e assim por diante, tá ok? Até mais, gente. Um abraço, bons estudos.